Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois assuntos, tá? Eu vou falar sobre os meus super-heróis, alguma coisa, tá? Na segunda parte do vídeo, tá? Vou falar sobre super-heróis, tá? E vou fazer um comentário aqui sobre a questão da Marvel, tá? Ok? Para falar de super-heróis. Primeiro vou falar sobre o projeto tá, que eu tenho, tá, de acabar com magia negra, tá? Acabar com magia negra no mundo inteiro, tá? No mundo todo, com um tratado internacional, tá? É muito fácil fazer isso acontecer, tá? Sim. O lance é o seguinte, uma das coisas que vai acontecer com isso daqui é o seguinte: qualquer coisa que praticar magia negra, tá, vai ser morto, tá? Qualquer coisa que praticar magia negra vai ser morto. E é possível fazer isso daí. Significa que esse tratado internacional vai contar, tá? Esse tratado internacional vai ser levado às partes mais altas do mundo, tá? As partes mais altas do mundo, tá? Vão assinar primeiro uma assinatura, tá? Uma assinatura internacional, que é civil, tá? Uma assinatura civil internacional. Conseguindo 50% de assinaturas, tá? Se tem metade do mundo para acabar com isso daí. Significa que a primeira parte desse tratado é o seguinte: o tratado vai ser assinado por 50% do mundo, se conseguir, tá? Se conseguir 50% de assinatura no mundo inteiro, tá? Essas pessoas estão concordando em matar quem faz isso, tá? Ok? Dar um fim, tá? E, inclusive, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque a primeira regra é olho por olho, tá? Dente por dente. Significa que o indivíduo vai receber tudo que tem que receber, tá? Cada vez que ele incomodou alguém com prática de magia negra, ele vai receber no olho. E é possível fazer isso? É, sim. Só que eu estou guardando o segredo aqui. É possível fazer, tá? Ok? A primeira situação é essa. Em segundo plano, matar isso daí. Porque significa que o indivíduo praticou uma vez, já está morto. Pronto, já foi. O que ele acumulou é olho por olho, dente por dente. Uma por uma vez no olho dele. Pronto, primeira situação, tá? Praticou magia negra no olho, no cu, já foi. Significa que quando for assinado esse tratado, vai se começar a executar a limpeza no mundo inteiro, contra tudo isso daí, tá? Vai se trabalhar 24 horas, tá? Vai ter uma divisão, tá? Em cada país vai ter a sua divisão, trabalhando 24 horas para tirar da terra tudo que fez isso daí. Consegue entender? Ok? E um dos acordos que eu já coloquei outra vez aqui, tá? Um dos vídeos aqui é o seguinte: vai ser dada uma ordem, tá? Para que o indivíduo se mate, entendeu? Sim, ele vai ter um período, tá, de tempo em que vai ser avisado, ao ser lançado a lei civil, o indivíduo que se entregar para ser morto, ele vai ser só morto, ele vai receber como que diz assim, a benevolência, tá? De ser somente morto, tá? Se ele se entregar. Se ele se entregar, ele vai ser somente morto, tá? Não vai ser açoitado o olho deles várias vezes. Se ele for pego, ele vai pagar cada vez que ele fez isso, tá? Consegue entender? Preste atenção. Então, a primeira parte do tratado, tá? É a assinatura civil. Depois que encostou uma vez só, já está morto. Encostou várias vezes, o seu olho rasgado milhares de vezes. Eu digo olho rasgado, tá? Porque se for feito assim, dessa maneira, para mim não me interessa, tá? Se algum país assinar que seja rasgado mesmo o olho do indivíduo, a navalhada, tá? Para mim tanto faz, né? Depois que encostou o cu no olho dos outros, vai pagar o que tem que pagar. Mas eu ainda tenho uma estratégia melhor, tá? Ok? Pra gente construir assim um esquema bem legal mesmo, tá? Ok? Mas o indivíduo vai pagar olho por olho, vai pagar cada vez que ele fez, tá? Ok? Preste atenção. Mas se alguém achar justo rasgar o olho, não me interessa, ok? Preste atenção, o olho e o cu, tá? Ok? O que ele fez, ele vai receber. Pronto, então a primeira parte é uma assinatura civil que pegue pelo menos 50% de assinaturas. A segunda parte, preste atenção, pode funcionar até mesmo sem as assinaturas civis. Ou juntamente com isso daí. Por exemplo, pegou as 50% assinaturas civis, o que eu vou falar aqui agora vai aumentar a potência disso daí. Se porém não pegou e eu consegui
uma aprovação das partes mais altas do mundo, tá? Para fechar essas práticas de magia negra. Fechar, tá? Fechar completamente essas práticas de magia negra, tá? E declarar morto quem fizer, tá? Significa que se a parte mais alta da sociedade, ou seja, os líderes que representam o mundo mais alto, tá? Eles concordarem em fechar todas essas práticas de magia negra, tá? No mundo inteiro, e decretarem uma ordem que está proibido e quem fizer seja morto, esse é o meu objetivo, tá? Eu tenho esse objetivo. Então o objetivo desse projeto é promover isso daí. Selar completamente prática de magia negra e declarar morto o indivíduo que praticar isso daí. E depois que praticou, vai ser rasgado o olho dele, o cu dele, cada vez que ele encostou isso daí em alguém. Ok? Vai estar proibido no mundo inteiro, tá? Ok? Ok? E o levantamento de uma divisão para cumprir isso daí, tá? É possível, fazendo tudo isso daqui, acabar com prática de magia negra no mundo inteiro, tá? Consegue entender? E se a parte mais alta não concorda? A parte mais alta vai ser delatada, tá? E os civis vão trabalhar para exercer isso daqui. Os civis vão fazer o quê? Poxa, a alta sociedade não quis cooperar e não foi colocado as 50% de assinatura. Não teve. Vai ser sempre delatado, tá? Os civis que são vítimas disso vão delatar isso daí, tá? Vai ser sempre delatado essa prática, tá? Quem é vítima vai ter o direito, tá? Vai se reunir, tá? Se congregar para ter o seu próprio direito, tá? De delatar isso daí, ok? Percebeu? 3 estratégias. 50% dos civis no mundo, a aprovação da parte mais alta do mundo, tá? E a delatação caso esses 2 grupos não queiram concordar. Você entendeu? Bem fácil, entendeu? Estou mostrando aqui para você que é muito fácil mesmo acabar com a prática de magia negra. Praticou magia negra, morto, ok? Está morto, ok? Então é isso daí, tá? Ok? Se lembra quem foi que falou para você? O Jorge Rodrigues, tá? Ok? A segunda coisa, tá? Agora eu vou falar sobre a questão dos super-heróis, tá? Eu estava vendo aqui que os super-heróis da Marvel, tá? Eles estão na tutela da Disney, tá? Se você quer parceria com os personagens Marvel, você tem que buscar isso com a Disney, tá? Olha só que interessante, né? Nunca pensei isso daí. Isso daí, ou a Disney comprou os direitos autorais deles, tá? Ou a Disney comprou os direitos autorais da Marvel, tá? Ou então a Marvel vendeu os direitos autorais para a Disney. Ou uma coisa ou outra. Ou também foi apenas uma negociação, tá? Eles transferiram essa franquia para chegar até a mão da Disney. Ou seja, através de um concílio eles talvez decidiram que a Marvel fica sob a tutela da Disney, tá? Eles passaram por alguma razão, tá? Significa o quê? Eu estava falando há um tempo atrás. Sempre que eu falo da Disney ou de uma franquia como, por exemplo, a Marvel, os bandidos aqui praticam magia negra no meu cu, tá? Eu já falei, tá? Que o indivíduo... Outra coisa também. A pessoa que foi vitimada por prática de magia negra, ela fica sob o direito de querer fazer o que ela quiser com o indivíduo que praticou magia negra no cu ou no olho dela. Significa que se a pessoa insistir e falar assim, não, eu não quero que esse indivíduo seja preso, eu quero que seja rasgado o olho dele a navalha. A divisão olho por olho, dente por dente, vai ficar interessado em rasgar o olho desse indivíduo com navalha. Ok? Vai ficar interessado em colocar uma dinamite no cu dele e explodir o cu dele. Significa que a pessoa que foi vítima, tá? Ela fica sob o direito, tá? A vítima fica sob o direito, tá? De decidir o que quer. A vontade do freguês. O cliente sempre tem a razão. Ok? Preste atenção. E o personagem da Disney? O que acontece? Vamos voltando aqui, tá? A questão dos personagens. Significa o seguinte, eu tinha falado há um tempo atrás, né? Sobre eu manusear os personagens, não foi? Os personagens da Marvel, de acordo com um propósito meu, né? Que eu havia falado bastante sobre tirar os símbolos de magia negra dos personagens da Marvel, tá? E excluir qualquer tipo de conteúdo que aponta para espionagem, magia negra ou conspiração, né? Embora eu já expliquei para você, tá? Que se você analisar bem a história dos personagens, não tem, assim... Analisando a situação pela própria situação mesmo, não tem, assim, nada, assim,
muito danoso não, tá? Na minha opinião, tá? Mas existem situações dentro do esquema dos personagens da Marvel que funciona como conspiração, tá? Tem coisas ali, inclusive até muito fortes em cima disso daí, tá? Consegue entender? Então eu gostaria de ter a tutela para mexer, tá? Nos personagens com a questão das histórias, tá? Ou seja, ser um escritor, tá? Que tivesse não somente assim um interesse de escrever assim em parceria com o que já está pronto, mas de criar algumas coisas novas dentro, tá? Consegue entender? Fazer a coisa funcionar assim com uma novidade, entendeu? Consegue entender? Então, trazer algum tipo de novidade, tá? Dentro do conteúdo da Marvel, tá? E os personagens, a minha preferência. Ó, se eu tivesse que escolher um personagem, eu escolheria um personagem, mas eu gostaria de trabalhar com muitos personagens. Tenho meus personagens prediletos, tá? Da mesma forma que eu gosto de mexer em outros personagens que não são os meus prediletos. Por exemplo, quando eu escrevi a fanfiction Marvel Super Heroes no SNI, os únicos personagens que aparecem na história ali é o Professor Xavier e o Nick Fury. Consegue entender? Apenas uma conversa entre os dois personagens, tá? E aí eles citam outros personagens, mas eles estão apenas conversando ali a respeito de alguma coisa, tá? Então eu tenho assim um interesse pessoal em mexer nos personagens. Aí, como os personagens, bandido tá praticando muita magia negra no meu cu, ok? O meu objetivo é matar tudo isso daí, como eu falei aqui, tá? Para mim fazer isso daqui, tá? Para mim fazer qualquer coisa associado com franquia Marvel ou Disney, tá? Matar tudo isso daqui, tá? Meu objetivo é colocar tudo isso aqui em ação, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Os personagens da... Então, eu não estou aqui dizendo que a Disney... Por exemplo, por quê? Eu não estou dizendo que a Disney comprou a Marvel, então que a Marvel se vendeu para a Disney, ou que os personagens Marvel estão deixados de lado. Eu acredito que não, né? Porque os personagens Marvel fazem muito sucesso, né? Eles fazem muito sucesso, né? E com certeza não devem ter pego os personagens Marvel e jogado para a Disney, ou então a Disney comprou como se eles não quisessem mais, tá? Eu acho que isso foi feito mediante uma negociação, tá? Consegue entender? Só que as outras pessoas, os fãs, os cuscos no olho, não me interessa nada disso. Só me interessa o meu projeto que eu tenho, tá? Para fazer com a questão dos personagens da Marvel, tá? Consegue entender? Significa que se eu tenho um projeto para fazer com os personagens da Marvel, eu estou propondo esse projeto, aquilo que encosta o cu no olho dos outros, que tem inveja ou que acha que tem o povão, quero que tudo isso vá tomar no olho do cu. Para mim só me interessa o meu projeto e a proposição do que eu estou fazendo. Tá? Esse monte de invejosos, de cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, quero que vá tomar tudo isso no olho do cu. Eu não estou nem preocupado com nada disso daí. Eu estou aqui propondo o meu projeto que eu tenho, tá? Numa parceria que eu tivesse, esses personagens fossem dados para eu trabalhar com eles, tá? Ok? E do mesmo jeito que o Stan Lee tinha os personagens, ele mexia nos personagens e era ele que mexia na porra dos personagens. É assim que eu quero receber. Caso contrário, não estou aqui para fazer a vontade de nenhum vagabundo. Encostou o cu no meu olho e quero logo um tiro no olho disso daí. Ok? Então é isso, tá? Significa que é o meu projeto, tá? Então, por exemplo, se algum grupo, um empresário em parceria comigo me concedesse os direitos autorais para eu trabalhar com os personagens Marvel, com essa prerrogativa de escrever histórias e criar e poder mexer em coisas que eu acho que são ruins, tá? Eu gostaria de trabalhar dessa forma, tá? Inclusive até porque eu falei todas essas coisas aqui, ó, antes de falar sobre isso, tá? Então, eu gostaria, tá, de receber os personagens Marvel, tá? Considerando isso daí. Aí, considerando então eu expliquei que os personagens Marvel, eu não acredito que eles não estão fora de moda, nem foram jogados fora, tá? É o que eu acho, tá? Mas como a franquia foi manuseada de uma mão para outra, consegue entender? Estava na mão de alguma coisa, passou para a mão de outra. Se passou para a mão de outra, poderia passar para a minha mão também. É isso que eu estou pensando, tá? Consegue entender? Poxa, se a Marvel é uma empresa que não tinha nada a ver com a Disney e hoje está nas mãos da Disney, quer dizer que por algum tipo de negociação eles possam emprestar essa franquia para uma outra pessoa ou até mesmo vender para um outro grupo, consegue entender? Ok? Então esse é o pensamento que eu tenho, tá?
Não que eu tenha o objetivo de comprar a franquia Marvel, entrar numa parceria para comprar os direitos autorais, mas pegar emprestado para fazer algo, tá? Com a mesma potência que o Stan Lee fazia. Da mesma forma que ele criou aqueles personagens ali, as histórias. Eu gostaria de ter a prioridade de mexer nesses personagens assim, tá? De uma maneira especial, tá? Ok? E o que tipo de pegada você teria? Isso aí é segredo meu, tá? Ok? Pronto. Então eu coloquei meu raciocínio a respeito dos personagens Marvel, tá? Achei interessante essa coisa de que é a Disney que é dona dos personagens Marvel, por eu ter considerado a ideia de que eu gostaria de pegar esses personagens, tá? Mexer neles. Pronto. Cada segundo que esse cu encosta no meu olho seja um pedaço da carne disso daí decepado. A outra situação é o seguinte, é os meus super-heróis, tá? Vou falar sobre os meus super-heróis. Consegui dar um jeito em um personagem aqui, tá? Tem um personagem aqui que tá quase dizendo pra mim, eu amo esse cara, mas eu mexi aqui numa coisa bem maneira sobre ele, tá? Que me deixou bastante satisfeito aqui. Aqui eu tava aqui pensando, significa que tudo que eu desenhei pra ele aqui ainda não é, eu passo um X em cima aqui, ó. Passo um X. Somente algumas coisas que já estavam nele aqui, eu vou deixar porque faz parte do personagem. O restante eu criei tudo aqui de novo, aqui, do jeito que eu queria. Pronto, agora ficou aprovado. Tá? Tudo isso aqui é meu. Tá? Quando um cu encosta no seu olho, tá tentando roubar o que é seu e caluniar de plágio. Tá? Já falei cu no olho, tá? É bandido. Cu no olho, plágio, calúnia de plágio. Tá? Cu no olho, tá? É bandido de morro, tá? Bandidos de bairro, bandidos de ponto de música alto, tá? E bandidos do blog postesdedenúncias.blogspot.com, tá? São ladrões, tá? E são caluniadores de plágio, tá? Por isso que eu falei que o projeto para matar tudo isso daí, tá? Meu objetivo é matar isso daí. Isso daí não é nem para ser negociado, isso é para ser matado, ok? E rasgar o olho dele cada vez que ele encostou o cu no olho dos outros. E aí estava dando um retoque aqui mental aqui em um dos personagens. E o personagem que é a super-heroína da Tia Harry, né? Eu criei alguma coisa legal aqui. Foi ontem e hoje, tá? Ontem e hoje eu criei alguma coisa legal para ela, tá? Ok? Criei aqui uma coisa maneira para ela. E são cerca de 40 personagens, tá? Ok? Eu tenho 40 personagens aqui. Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Tem cus encostado no meu olho dizendo que o que é meu é de outra pessoa, tá? Ok? Cu no seu olho significa roubar o que é seu, tá? E dizer que o que é seu não é seu, tá? Eu tenho 20 anos de experiência, tá? Sendo vítima de plágio, calúnia de plágio, tá? E de magia negra, tá? E posso te afirmar aqui que quando encosta um cu no seu olho, significa roubar o que é seu, tá? E dizer que o que é seu é de outra pessoa, ou seja, poxa Jorge, no meu caso eu não sou muito caluniado de plágio não, todo mundo é caluniado de plágio, só não percebeu ainda, quem denuncia para você sou eu, mas significa algum tipo de calúnia. Por exemplo, se você não está sendo prejudicado diretamente com a autoria, tá, que é o meu caso, por 20 anos, tá? O seu caso provavelmente é uma fraude que eles estão fazendo. Quando encostam essa prática de magia negra no seu olho, significa roubar alguma coisa sua, tá? E caluniar você de alguma coisa, tá? Significa fraude, tá? Significa roubar, significa caluniar, significa prejudicar você, tá? Então, prática de magia negra no seu olho, você está sendo prejudicado, tá? E você está sendo roubado, ok? Fala para todo mundo, tá? Aqui o projeto aqui para a gente matar isso daí, ok? Tá aqui o projeto para matar. Então vamos lá. Então é isso daí, tá? Eu tô com cerca de 40 personagens, tá? E todo aquele trabalho que eu estava para ampliar a quantidade de personagens, eu já estou satisfeito assim com o número de personagens, tá? Às vezes surge um novo personagem, como surgiu aqui, ó. Vários personagens que eu fiz aqui só de brincadeira aqui, apareceu uma porção na minha mente aqui. Aí eu fui e joguei todos eles aqui, tá? E todos eles estão do jeito que eu quero, tá? Ok? Todos eles estão quase que aprovados mesmo, o que falta é somente retocar as ideias a respeito deles, tá? Tudo que eu podia criar de um universo de super-heróis eu já criei aqui, já está na minha mão, tá? E aí tá aqui a ideia que eu tive para o personagem da Tia Harry.
bem legal, tá? Tive uma outra ideia que eu falei esses dias aqui, para o personagem da Scarlett Johansson, que eu tive aqui mais uma ideia, ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Quando você diz assim, olha, eu tive uma ideia, encosta um cu no seu olho dizendo, ih, veio de outra coisa, veio disso, veio daqui, são mentirosos mesmo, ok? São extremamente invejosos, tá? Extremamente mentirosos, tá? Esses indivíduos que encostam o cu no seu olho, tá? Eles são financiados para isso, para roubar, tá? E caluniar de plágio, tá? Ok? Mas será que é diretamente isso? Porque tudo que esses indivíduos fazem é roubar. Você consegue entender? Eles são ladrões, tá? E são extremamente fraudadores. Se são extremamente mentirosos, tá? E são extremamente invejosos, que é duas características desses bandidos que encostam o cu no seu olho, o que eles mais vão fazer? Tente raciocinar. O que mais eles vão fazer? Exatamente o que eles fazem. Roubar o que é dos outros e sempre caluniar de plágio, porque são mentirosos. Ok? E são extremamente invejosos. Porque a calúnia de plágio é o quê? Você mente que aquilo não é da pessoa para você roubar. Percebeu? Percebeu como é que as situações vão se interligando todas elas? O indivíduo... São fatos. São vários fatos. Eu estou juntando os fatos para você e dando explicação para você. Calúnia de plágio significa o quê? Para que caluniar de plágio? Para roubar. E por que caluniar de plágio? Por inveja daquilo que é seu. Ok? Sempre a mesma coisa. Você vai entender sempre as coisas que eu estou falando. Ok? Pode colocar à prova tudo que eu estou falando. Aqui o projeto aqui para matar isso aí. Ok? É fácil, cara. Tá? Colocar isso aqui em prática aqui é muito fácil. Eu apontei para você 3 estratégias. Primeiro, uma assinatura civil internacional. 50% das pessoas vão assinar para matar isso daí. E rasgar o olho, rasgar o cu de quem faz isso, tá? Rasgar o olho, rasgar o cu. Olho por olho, dente por dente. Pronto. A assinatura civil vai o quê? Vai ser aprovado como uma lei, tá? E vai ser decretado. Vai ser feito exatamente isso daí. Pronto. E se tem a aprovação de grupos que estão acima, que vão selar essas práticas de magia negra, vão serrar isso daí sob o decreto de morte quem praticar. Pronto, acabou. Virou uma regra internacional, está aprovado por cima e tem aprovação das pessoas por baixo. Fez, vai cair sobre isso daqui, tá? Ok? Para ninguém mais praticar magia negra sem ser morto, ok? Então é isso daí. Encostou o cu no olho de alguém, foi. Mas se encostou 2 vezes, seu olho rasgado 2 vezes antes de morrer. Então é isso daí, tá? Vai pagar por cada vez que fez. Então é isso daí, tá? Poxa, interessante isso daí, já. Muito interessante. Sim, tá na Bíblia. Na época da Bíblia, quem fazia isso era apedrejado. Então é isso daí, tá? Ok? Então estou aqui com super-heróis, tá? Eu tenho um universo de super-heróis e eu fiz, tá? E aí eu expliquei para você que durante esse tempo que eu estive matutando neles aqui, até sem querer mesmo eu fui criando vários outros aqui. Os vilões aqui, né? Os vilões eu ainda não finalizei. Por quê? Porque tem 4 vilões aqui. Aliás, 3, tá? Tem 3 vilões aqui que eles têm um enredo em cima deles, mas eu não finalizei todos os detalhes. Mas dentro de tudo que eu me dispus aqui, eu já tenho um universo de super-heróis, tá? Ok? E é isso daí, tá? Tá tudo pronto. Encostou o cu no meu olho, seja todo estraçalhado. Eu já tenho um universo de super-heróis, tá? Ok? E você sabe, né, que quando você se dispõe a fazer alguma coisa, sempre aparece um bundão querendo fazer a mesma coisa, né? Ou seja, você faz, aparece um bundão fazendo igual, né? O meu acordo, tá, com quem me patrocina por exemplo, é isso aqui que eu quero colocar, tá? Por exemplo, vou falar a última coisa para mim não esquecer, tá? Sobre a questão da Janzi, tá? Se ela se agradou de mim, tá? Se ela se agradou de mim e é quem está interessado em me patrocinar, eu gostaria de transformar esses super-heróis aqui num projeto chinês, tá? Sim, tá? Um projeto, provavelmente às vezes até o primeiro projeto, tá? Pode ser que seja até o primeiro projeto, tá? De super-heróis chineses, tá?
Eu gostaria de que ela patrocinasse, tá? E eu transformaria todos esses personagens num elenco chinês, tá? Significa que vai ser um universo semelhante ao universo DC, o universo Marvel, tá? Eu acredito que isso aqui é algo maneiro que eu tenho, tá? Ok? Então, um universo, tá? De super-heróis, heróis chineses. Se não existe isso lá no país dela, eu tenho aqui um projeto aqui, tá? Ok? Alguns desses personagens, inclusive, são orientais também, tá? Tem personagem aqui que é oriental. Deixa eu ver. Tem pelo menos dois ou três aqui, ok? Incluindo ela também, né? O personagem dela é um personagem oriental também, tá? Ok? Então isso daí, presta atenção. Aí eu tava falando aqui, aparece um bundão, sempre que você se dispõe aparece um bundão ou uma horda de bundões querendo fazer a mesma coisa, né? O meu acordo com quem me patrocina é rejeitar esses indivíduos. Consegue entender? Por exemplo, eu estou aqui com um projeto para apresentar. Vai aparecer, imagine que aparece 10 milhões de bundões e até com coisas assim, ó, isso aqui é muito bom, cara. Muito bom. A pessoa que me patrocina rejeitou todos esses vagabundos, todos eles em fila. Ok? Achou interessante? Não. O seu projeto a gente vai ver, deixa esses vagabundos para lá. É isso daí, tá? Significa que a pessoa que me patrocina, eu sou ciumento, ok? Eu sou um cara ciumento. Eu não compacto, eu não quero dividir espaço com nenhum incompetente, tá? Tudo que é cagalhão eu quero fora de tudo que é meu, tá? Aonde existe um cagalhão desse se promovendo às custas daquilo que é meu, aonde uma porra dessa entra, eu mesmo não quero entrar ali, ok? Então é isso daí, eu mesmo coloco o pé pra fora. Então é isso daí, tá? Estou promovendo os meus projetos e esperando patrocinador, ok? Então é isso aí.